noite. Intertextualidade e pontuação. Você já ouviu falar em intertextualidade? Intertextualidade é a relação entre dois textos em que um faz referência ao outro. Assim, qualquer texto que se refere a assuntos abordados em outros textos é exemplo de intertextualidade. A intertextualidade tem funções diferentes que dependem do contextos em que ela é inserida e pode ocorrer em textos escritos, músicas, pinturas, filmes, novelas, etc. A intertextualidade pode ocorrer sob as formas de paráfrase, reescrita de um texto sem alteração do conteúdo. Exemplos de paráfrase são os resumos. Paródia, recriação de um texto com a intenção de desconstruir seu sentido original. Quando um texto está em intertextualidade com o outro, é como se os mesmos estivessem conversando. Nessa conversa podem ser ditas as mesmas coisas com outras palavras, no caso a paráfrase, ou podem ser ditas coisas diferentes que terão outro sentido, paródia. Se comparadas ao texto original que serviu de base para a construção do novo sentido. Agora, vamos falar um pouco sobre pontuação. Quando falamos em pontuação, pensamos nas inúmeras regras gramaticais, mas esquecemos que os sinais de pontuação auxiliam na construção do sentido de um texto ou de uma frase. A pontuação expressa nossas emoções, nossos pensamentos, mostra muitas vezes como é o fluxo do nosso pensamento e como este é organizado na escrita. Observe a diferença provocada pela presença e pela ausência da pontuação. Não, vamos à festa. Não vamos à festa. Na primeira frase, a presença da vírgula confere um sentido afirmativo à frase, isto é, todos vão à festa. Mas na segunda, a ausência da vírgula confere tom negativo à oração, ou seja, ninguém vai à festa. Devemos ter consciência das regras básicas que nos orientam em relação ao uso da pontuação, mas é preciso percebermos também os múltiplos sentidos que a pontuação pode atribuir a um texto. Para que servem os sinais de pontuação? No geral, para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula, ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além de pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Vejamos aqui alguns empregos. Vírgula é usada para, letra A, separar termos que possuem mesma função sintática na oração. O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Nessa oração, a vírgula separa os verbos. Letra B, isolar o vocativo. Então, minha cara, não há mais nada o que se dizer. Minha cara, aí no caso, é o vocativo. Letra C, isolar o aposto. O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Ex-integrante da comissão, aposto. Letra D,
Isolar termos antecipados como complemento ou adjunto. 1. Uma vontade indescritível de beber água eu senti quando olhei para aquele copo suado. Antecipação de um complemento verbal. Eu senti o quê? Uma vontade indescritível de beber água. Então, uma vontade indescritível de beber água é o complemento verbal que foi antecipado. Por isso, vem isolado por vírgula. 2. Não se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Perdão, nada se fez naquele momento para que pudéssemos sair. Aí houve o quê? A antecipação do adjunto adverbial de tempo naquele momento. Letra E. Separar expressões explicativas, conjunções e conectivos. Isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim. Letra F. Separar os nomes dos locais de datas. Se fosse hoje, né, ou se fosse tivesse colocado o dia de hoje, seria Itaguaí, 21 de outubro de 2020. Mas aí está o exemplo, Brasil, 30 de janeiro de 2009. G. Isolar orações adjetivas explicativas. O filme que você indicou para mim é muito mais do que esperava. Então, a oração explicativa é que você indicou para mim. E isolada por vírgula. Agora, 2 pontos. 2.1, ponto final. É usado ao final de frases para indicar uma pausa total. Não quero dizer nada, eu amo minha família e abreviaturas. Senhor, limitada, número, adjetivo e observação. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado para formular perguntas diretas. Você quer ir conosco ao cinema? Desejam participar da festa de confraternização? Letra D. Para indicar surpresa, expressar indignação ou atitude de expectativa diante de uma determinada situação. O quê? Não acredito que você tenha feito isso. Atitude de indignação. Não esperava que fosse receber tantos elogios. Será que mesmo tudo isso? Surpresa. Qual será a minha colocação no resultado do concurso? Será a mesma que imagino? Expectativa. Ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação é utilizado nas seguintes circunstâncias. Depois de frases que expressam sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Iremos viajar? Ou melhor, iremos viajar, entusiasmo. Foi ele o vencedor? Surpresa. Por favor, não me deixe aqui. Súplica. Que horror! Não esperava tal atitude. Espanto. Seja rápido. Ordem. Letra B. Depois de vocativos e algumas interjeições. Ui, que susto você me deu! Interjeição. Foi você mesmo, garoto? Vocativo. Nas frases que exprimem desejo. Ó Deus, ajude-me. Observações dignas de nota. Quando a intenção comunicativa expressar ao mesmo tempo questionamento e admiração, o uso dos pontos de interrogação e exclamação é permitido. Observe. O que eu posso fazer agora? Quando deseja intensificar ainda mais a admiração ou qualquer outro sentimento, não há problema algum em repetir o ponto de exclamação ou interrogação. Note, não! Gritou a mãe, desesperada ao ver o filho em perigo. Ponto e vírgula é usado para, letra A, separar itens enumerados
A matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria, financeira. Letra B. Separar um período que já se encontra dividido por vírgulas, ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou-se por cima da grama, queria ficar sozinho com o seu cão. 2 pontos. É usado quando se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala. Ele respondeu, não, muito obrigado. Se quer indicar uma enumeração, quer dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda à professora. 5. Aspas são usadas para indicar, letra A, citação de alguém. A ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra um início firme. Ainda são os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 bilhões de dólares do Opportunity no exterior. Carta Capital Online, 30 de janeiro de 2009. Letra B. Expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Nada pode com a propaganda de outdoor. 6. Reticências são usadas para indicar a supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade a que se estava falando. Onde está ela, amor, a nossa casa? O bem que nesse mundo mais invejo? O brando ninho aonde o nosso beijo será mais puro e doce que uma asa? Letra B. Então vem um sentimento de alegria, paz, felicidade. Eu gostei da nova casa, mas do quintal. Parênteses são usados quando se quer explicar algo que foi dito ou para não fazer simples indicações. Ele comeu, almoçou e dormiu. E depois saiu. E aparece repetido. E por isso há predomínio de vírgulas. 8. Travessão. O travessão é indicado para, letra A, indicar mudança de interlocutor em um diálogo. Quais as ideias você tem para revelar? Quais ideias você tem para revelar? Não sei se serão bem-vindas. Não importa, o fato é que assim você estará contribuindo para a elaboração deste projeto. Letra B. Separar orações intercaladas desempenhando as funções da vírgula e dos parênteses. Precisamos acreditar sempre, disse o aluno confiante, que tudo irá dar certo. Não haja dessa forma, falou a mãe irritada, pois pode ser arriscado. Letra C. Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. O prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe, uma pessoa bastante esforçada. Gostaria de parabenizar a pessoa que está discursando, meu melhor amigo.